Olá, meus alunos e minhas alunas. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula Aprender e Estudar em Casa. Como já sabem, o meu nome é Dertz Afonso e sou o vosso professor de matemática do 12º ano de escolaridade. Estão a seguir as orientações do professor de saúde? E os estudos? Estão a estudar? Estão a resolver a ficha? Fizeram a atuar em casa? Muito bem. O que é que nós vimos na aula passada? Alguém está a lembrar? Isso. Falamos de progressão geométrica, não é verdade? Vimos a sua definição, vimos a sua classificação quanto à monotonia, não é? Vimos o seu termo geral e, por fim, a fórmula para calcular a soma do N de primeiros termos consecutivos ou de N termos consecutivos a partir de um termo qualquer, não é? E tinha ficado o exercício que é a atual em casa, que eu já perguntei se vocês fizeram, não é? Se não fizeram, não dá tempo, tá? É pegar no lápis, no caderno ou numa folha qualquer e começar a resolver esse exercício. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos falar de limites de sucessões. Então, não se pode falar em limites de sucessão sem antes ver o conceito de vizinhança de um número real. Então, vejamos o seguinte. Dizemos que x é o valor aproximado de A com erro inferior a delta se o módulo da diferença de x por A, ou seja, módulo de x menos A, for menor que delta, sendo o módulo da diferença de x menos A o valor do erro de x em relação a A. Repare-se que agora o módulo de x menos A menor que delta é o quê? Alguém sabe me dizer o que é? Isso. Portanto, é uma inequação com módulo. Então, vejamos. Recordando a resolução de uma inequação com módulo que vocês deram no 10º ano, né? Alguém está lembrado? Então, vejamos. Então, de acordo com a propriedade do módulo, isso fica querendo dizer x menos A menor que delta e x menos A maior que menos delta, né? Vamos obter duas inequações na variável x, né, do primeiro grau. De acordo com o princípio de equivalência, aqui temos duas inequações, né? Então fica x menor do que A mais delta, né? Eu já passo no número assinado, e x maior do que A menos delta, não é? Estou recorrendo ao gráfico. Então, desse lado fica um número menor à esquerda, A menos delta, aqui à direita, A mais delta, né? Maior que A mais delta, intervalo aberto, para mais infinito, menor que A mais delta, tá? Intervalo aberto para menos infinito. Fazendo a interseção dos dois intervalos, então teremos aqui que x está entre que valores? Entre A menos delta e A mais delta. A menos delta e A mais delta. Então, se x está entre esses dois valores, então podemos dizer então que x pertence a um intervalo aberto de A menos delta a A mais delta, não é? O que temos aqui, não é? Portanto, A menos delta x, ou seja, x pertence ao intervalo A menos delta e A mais delta. Então, continuando, vamos ver o seguinte, que ao intervalo A menos delta e A mais delta, nós chamamos de vizinhança de centro A e raio delta, que representa-se por essa forma
V, não é? Portanto, aqui o V maiúscula, entre parênteses o A do centro, e aqui no índice o raio delta. Então, vejamos um exemplo. Como determinar a vizinhança de centro 5 e raio 0,3. Então, de acordo com a definição, é o intervalo de A menos delta, A mais delta. Nesse caso, qual é o valor de A? Muito bem, nosso A é 5. Qual é o valor de delta? Muito bem, 0,3. Então, ficaremos com o intervalo 5 menos 0,3 a 5 mais 0,3. Fazendo essa diferença, obteremos 4,7 e essa soma obteremos 5,3. Então, temos assim, tanto a vizinhança de 5 na forma de intervalo. Mas também podemos ter um intervalo, não é? E escrever na forma de vizinhança, ao contrário. Nesse caso, temos uma vizinhança e pomos na forma de intervalo. Agora, podemos ao contrário, ou seja, qualquer intervalo nos reais aberto também pode ser escrito na forma de vizinhança. Ou seja, ao contrário, usando a fórmula, o nosso intervalo A e B vai nos dar uma vizinhança de centro A mais B sobre 2, não é? E de raio B menos A sobre 2. Então, vejamos um exemplo, né? Consideremos o nosso conjunto A, o intervalo aberto de 5 a 11, não é? Então, vai ficar V, não é? Centro. Estão lembrando a fórmula? A mais B. Então, nesse caso, nosso A é 5, nosso B é 11. Ou seja, 5 mais 11 é dividido por 2. Como se calcula o delta ou o raio? Isso mesmo, B menos A. Ou seja, 11 menos 5 sobre 2. Fazemos esses cálculos, 16 por 2 dá 8, né? E aqui dá 6 por 2, que dá 3. Ou seja, temos um intervalo e foi colocado na forma de vizinhança, né? Já tínhamos visto anteriormente, vizinhança centro 5 e raio 0,3, que foi escrito na forma de intervalo, e esse exercício foi dado um intervalo que foi colocado na forma de vizinhança. Então, podemos passar de um para o outro, ou seja, dada a vizinhança e colocar na forma de intervalo, ou dado o intervalo e ser colocado na forma de vizinhança. Então, vejamos agora a nossa aula de hoje, né? Temos falado que é limite de uma sucessão. Então, começaremos com considerar o termo geral de uma sucessão definido por o índice n igual a n menos 1 sobre n. Primeiro, vamos calcular alguns dos seus primeiros termos. Ou seja, vamos primeiro calcular o índice 1, né? Já tínhamos visto inicialmente, né, na nossa primeira aula, cálculo de termos de uma sucessão. Então, o valor do índice 1 é substituir n por 1, né? Fica 1 menos 1 sobre 1, que dá 0. Né? Em seguida, vamos calcular o índice 2, fica 2 menos 1 sobre 2, dá 1 sobre 2, dividindo dá 0,5. Calculando o índice 3, 3 menos 1 sobre 2, dá 2 sobre 3, fazendo a divisão, dá 0,6 entre parênteses. Alguém sabe me dizer esse parênteses o que significa? Por que pomos entre parênteses? Isso mesmo, ou seja, ela é uma dízima infinita periódica do período 6. Ele dá 0,6666, então podemos pôr 6 entre parênteses, não é? O índice 10 vai ser 10 menos 1 dividido por 9, né? Que dá 9 sobre 10, que dá 0,9. Ou seja, nesse caso dá uma dízima finita. Continuando, etc, etc. Então podemos calcular agora também o termo de ordem 100, né? 100 menos 1 sobre 1 sobre 100, dá 99 sobre 100, que dá 0,99. Então, se repararmos, esse resultado está aproximado de que número? Alguém sabe me dizer? Isso mesmo, está aproximado de 1. Né? Portanto, esses valores estão aproximados de 1. Portanto, agora vamos analisar o erro de cada termo em relação a 1. Ou seja, vimos o modo, a diferença do número por um outro número, nos dá o erro. Então,
O índice 1, já temos visto que é 0, fazendo diferença de 0, nesse caso 0 é o valor de x, e esse 1 é o valor do quê? Isso mesmo, é o valor de A, não é? Portanto, 0 é o valor de x e 1 é o valor de A. Portanto, 0 menos 1 dá menos 1 e módulo menos 1 é 2. Segundo termo, já temos visto que é 0,5, fazendo o cálculo do erro, ou seja, o modo da diferença, 0,5 por 1 dá 0,5, a menos 0,5, modo é positivo. O índice 3, que é 0,6666, já tínhamos visto que eu coloquei entre parênteses, né? Dizendo que ela é uma dízima infinita, período 6, repetia o 6, então aqui está a mostrar, repete-se o 6, fazendo a diferença, dá 0,333, não é? Continuando, vamos agora considerar o valor do índice 10, não é? 0,9, fazendo a diferença, dá 0,1. Se formos continuar, agora considerar nosso termo 100, 0,01. Agora vejamos o seguinte, anteriormente, quando nós calculamos o valor, temos visto que o quê? A gente está a lembrar? Isso mesmo, os números estavam a aproximar-se de 1. E agora? O nosso erro está a aproximar de que valor? Alguém sabe me dizer? Isso mesmo, está a aproximar do 0. Todos já viram? Isso, então vejamos. O primeiro valor é 1, né? O primeiro valor do erro, certo? Depois o erro passa para 0,5, está a diminuir. Passa para 0,3, continua a diminuir. Agora passa 0,1 décima. Depois vai continuar agora uma centésima. Quanto maior for o valor, então vai se aproximando de 0. Então observamos que não é aqui que o erro está a aproximar-se do... Portanto, o erro está a aproximar-se do 0, melhor dizendo, os termos da som se aproximam de 1. Portanto, fixando um erro qualquer delta, podemos sempre determinar a ordem a partir da qual todos os termos da sucessão são valores aproximados de 1 com erro inferior a delta. Então, teremos, para qualquer que seja delta maior que 0, não é? Existirá uma ordem, esse P representa uma ordem, existe uma ordem natural, tanto N maior que P, nessa ordem, do modo que o modo do índice N menos 1 menor que delta, delta é um número positivo, não é? Para qualquer que seja N natural. Ou seja, então teremos que para qualquer que seja delta maior que 0, existe uma ordem natural em que o índice N pertence, como é que se diz isto? Isso mesmo, vizinhança, centro 1 e raio delta, não é? Para qualquer que seja N natural. São duas definições que representam a mesma coisa. Então, nesse caso, dizemos que o 1 é o limite da sucessão e representa-se dessa forma. LIM do índice N, o limite do índice N é igual a 1. Ou seja, também podemos dizer o índice N tende para 1. O índice N seta 1 significa, ou lê-se, o índice N tende para 1. Ou seja, o índice N converge para 1. Portanto, continuando, agora vejamos então a definição de limite de uma sucessão, não é? Então, uma sucessão, o índice N, tem por limite A, ou tende para A, ou converge para A, né? Sendo A um número real, se só se, para qualquer que seja delta, pertencente a R+, ou seja, para qualquer que seja delta, um número positivo, existe uma ordem a partir da qual todos os termos da sucessão são valores aproximados de A menos de delta, ou seja, com erro inferior a esse delta, ou seja, todos os termos também pertencem ao intervalo A menos delta e A mais delta, ou seja, pertence à vizinhança de centro A e raio delta. Então, simbolicamente, teremos o seguinte, que o limite do índice N é igual a A, não é? Se só se
para todo delta positivo, portanto, delta pertencente a N mais, existe uma ordem natural, tanto uma ordem natural, um P pertence a N, número natural maior que P, de modo que o modo da diferença de x menos A menor do que delta para qualquer que seja N pertencente a N. Ou então a definição recorrendo à vizinhança, né? Limite de N igual a A, se para qualquer que seja delta maior que zero, existe um P pertencente a N, tal que P maior que P implica o índice N pertence à vizinhança de centro A e raio delta. Mas a definição que nós vamos usar a maior parte das vezes é essa definição que permite fazer o cálculo para mostrar que de facto uma solução converge ou tende, ou seja, o limite é igual a A. Então, vamos ver em seguida um exemplo, né, para concretizar. Então, mostremos que a sucessão de termos geral, o índice N igual a 3N menos o N mais 2, tende para 3. Então, vamos fazer esse exercício, né, em um conjunto, né? Então, vamos lá. Então, começaremos por considerar definição. O que é que diz a definição? Então, limite do índice N igual a 3. Esse 3 é o valor do quê? Isso mesmo, é o valor de A, não é? Para qualquer que seja delta positivo, existe uma P pertencente a N, ou seja, existe uma ordem a partir da qual, N maior que P, o modo de diferença do índice N menos 3 menor que delta para qualquer que seja o N. Então, vamos pegar em módulo de o índice N menos 3 menor do que delta, certo? Vamos pegar nessa parte. Então, em seguida, vamos substituir, então, o índice N pelo seu termo geral, né? Ficaremos com 3N menos 1 sobre N mais 2, no lugar do índice N, né? Menos 3. Fazer em mínimo muito comum, né? Ficaria sobre 1, ficamos por N mais 2, então teremos 3N menos 1, o 2 que multiplica por 3, aliás, o N primeiro que multiplica por 3, por menos 3, melhor dizendo, dá menos 3N, e o 2 que multiplica por menos 3, que dá menos 6. Cortamos os dois simétricos, né? Como vocês já sabem. Então, ficaremos com 1 menos 1 e menos 6, que dá menos 7 sobre N mais 2. E, de acordo com a definição do modo do número negativo é um número positivo, não é? E o modo do número positivo é o próprio número, né? N mais 2, para qualquer que seja N, é sempre positivo, né? Então, continua o mesmo, N mais 2 menor que delta. Multiplicando N mais 2 por delta, né? Ficaremos com 7 menor que esse produto. Então, invertendo a ordem, teremos N vezes delta, que dá N delta, 2 vezes delta dá 2 delta, fica maior que 7. Esse 7 é menor que essa expressão, então essa expressão é maior que 7, não é? Então, agora, continuando a nossa resolução, vamos passar 2N para o segundo membro, ou seja, vamos ver essa equação em ordem a N, não é? Nesse caso, a nossa variável é N, né? Vocês viram equações literais, tem mais de uma variável, mas nesse caso, falamos de variável N. Então, o que não é variável N passa para o segundo membro. Ficaremos com 7 menos 2 delta. E, tirando o valor de N, ficaremos com N maior que 7 menos 2 delta sobre delta. Então, esse valor para um dado delta, de modo que dê o número natural, vai servir o nosso valor de P. Tanto tomando P, esse valor, tanto sendo P o número maior ou igual ao número natural, tanto qualquer que P seja maior ou igual a esse número, tanto isso tem que ser resultado, tem que ser número natural, temos que é verdadeira a nossa proposição. Qual é? Ou seja, a seguinte proposição. Para todo delta maior que zero, existe um P pertencente a N, tal que para N maior que P, modo de N menos 3 menor que delta. Ou seja, que ao fim e ao cabo é a nossa definição de limite, né? Então, concluímos então que o limite do índice N é igual a 3, de acordo com a definição simbólica, né, que vimos, né? Então, agora, vamos continuar, né? Vamos entrar no outro conteúdo, que também é limite, mas corretamente no caso particular, vamos falar de infinitésimo, né? Ou seja, se A pertence a R, portanto, o limite do índice N é igual a A, sendo A um número real, então, se nesse caso for zero,
Ou seja, se o limite do índice n for igual a zero, essa sucessão deixa um infinitésimo. Ou seja, o que é então um infinitésimo? Alguém sabe me dizer? Isso mesmo. Infinitésimo é uma sucessão que tem limite zero. Agora vejamos a definição simbólica. Como é que fica? Diremos que o índice n é infinitésimo se só se para todo delta maior que zero existe uma ordem p pertencente a n, portanto, essa ordem, de modo que modo do índice n menor que delta. Né? Temos, recordando a definição de limite, seria o índice n menos a. Como a já vimos que é zero, então ficaria o índice n menos zero, zero é neutro, então ficaríamos só com módulo da diferença. Então, essa definição difere da definição geral de simplesmente fica módulo do índice n. Não é? Portanto, há outras formas, mantém-se, portanto, para todo delta maior que zero, existe P pertencente a N, para N maior que P, aqui fica só módulo da diferença do índice, aliás, fica só o módulo de um índice N, módulo de diferença para um outro valor de A diferente de zero. Okay? Então, vamos ter alguns exercícios que vai ficar como trabalho de casa. Vamos considerar então a linha A, o índice n é igual a 11 sobre 3n menos 1. Então vamos provar que é um infinitésimo usando a definição. Não é? E a linha B, então, temos a sucessão, 5n menos 3 sobre 2n mais 1. Não é? Vamos calcular e mostrar, também utilizando a definição, que esse limite é igual a 5m. Estão a gostar da aula? Muito bem, apenas já está no fim. Isso. Agora, antes de terminar, vamos fazer um resumo do que é que nós já vimos. Né? O que é que nós vimos? Isso. Hoje falamos de limite de uma sucessão. Mas antes, vimos o quê? Isso, vimos o conceito de vizinhança. Depois, vimos a definição de limite. E, por fim, falamos um caso particular de limite, que é infinitésimo. Na próxima aula, vamos continuar com limite também de uma sucessão. Não é? Terminamos assim nossa aula de hoje. Gratos pela vossa atenção. Conto convosco na nossa próxima aula. Aprender e estudar em casa. Fiquem em casa.